Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sentiram minha falta? Eu espero que sim. Dê esse tempo aí pra gente curtir um pouco o Natal, pra gente curtir um pouco essa semana, né? Muitas informações, né, aí durante esse tempo. Eu também estava trabalhando, né, que eu não vivo só daqui, né, também tenho meu trabalho. Mas vamos lá, que o vídeo hoje está muito bom, passar mais um pouco dos acontecimentos que ocorreram nesses últimos dias, né, principalmente os principais clubes aqui de São Paulo, os principais clubes aí da Série A. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, é muito importante, vamos ajudar o canal a crescer, ao canal pegar notoriedade, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o Corinthians anunciou o Marcelo Taz, eu não lembro qual que é o nome dele, é Marcelo Paz, desculpa. Marcelo Taz era apresentador lá do CQC e o professor Tiburcio. O Marcelo Paz, que foi um grande diretor, fez um ótimo trabalho no Fortaleza, né, ali na época que o Rogério Ceni também estava, ele também estava à frente, foi um trabalho incrível, e o Corinthians chama esse diretor de futebol aí para ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. Para mim, uma excelente contratação do Corinthians, muito boa mesmo. Espero que o Corinthians deixe ele trabalhar, deixa ele colocar a visão, porque ele transformou um time que não tinha muito investimento num grande time ali do Nordeste, que é o Fortaleza, com um bom investimento e com pouca visibilidade, né, com pouca entrada. Então, o Corinthians, que precisa dessa renovação interna para aquisição de mais produto, vender, deixar o seu produto mais forte na marca não que a marca Corinthians seja fraca, mas fortalecer ainda mais para o Corinthians conseguir aí quitar suas dívidas, organizar suas dívidas, começar aí uma organização bacana. Então essa contratação para mim no Corinthians foi espetacular, o Corinthians saiu na frente, muito bom, parabéns aí para a diretoria do Corinthians de ter ido atrás do Marcelo Paz, que é um cara aí que já mostrou o seu valor no mercado do futebol. Beleza? O Hugo Souza permanece no Corinthians, recebeu algumas propostas, mas não foi para frente. O Corinthians recusou a venda do Hugo Souza. Tá certo, é o seu principal goleiro hoje, não é um excelente goleiro, não é um grande goleiro, mas é um goleiro que está ali ajudando o Corinthians a superar, né, a conquistar títulos. Foi o principal jogador na Copa do Brasil, ali tanto na semifinal quanto na final contra o Vasco, garantiu ali a classificação e garantiu também o torneio para o Corinthians. Então, por enquanto, o Corinthians permanece. O Corinthians ainda sofre o transfer ban, está correndo para negociar, para tirar o transfer ban, mas ainda nada certo, beleza? Bom, Vitão, né, o zagueiro do Internacional, estava sendo cotado aí para o Cruzeiro, Flamengo, alguns clubes aí rondando. O Cruzeiro abriu mão, falou não aceitou as condições de Internacional e de Vitão, então o Flamengo aí corre atrás e provavelmente o Vitão vai ser contratado pelo Flamengo, muito difícil ele não ir, até porque, né, com a renda que o Flamengo conseguiu, ele pode dar uma investida maior, então provável aí que Vitão esteja indo para saindo do Internacional, indo para o Flamengo, tá? Então o zagueiro Vitão indo para o Flamengo. O Atlético Mineiro anunciou Renan Lodi, né? Acho que é Lodi. Renan Lodi, que era do Al Hilal, né? Al Hilal, o ex-clube do Neymar e do técnico Jorge Jesus. Então o Atlético Mineiro anunciou a contratação dele, uma boa contratação, um bom lateral, não é um lateral excelente, mas com o que temos aqui no Brasil, ele para mim é um bom lateral, uma contratação muito boa, até porque o Atlético Mineiro sofreu muito com lesões dos seus laterais, né? O Arana mesmo tem sofrido com muitas lesões e volta, não é mais aquele mesmo Arana que a gente viu quando estourou, quando o Atlético Mineiro foi campeão. Então, é uma boa contratação para o Atlético Mineiro, sim. Tá? O Bragantino, né, o Red Bull Bragantino anunciou a contratação do Ignacio Sousa, uruguaio do Peñarol,
É um volante. O Red Bull Bragantino, gente, é um time que eu esperava muito mais, né? Não só eu, como alguns comentaristas de grande peso, como por exemplo o Flávio Prado. A gente esperava que o Red Bull Bragantino crescesse, né? Pelo menos incomodasse ali os grandes, incomodasse mais os caras da Série A. Só que não é isso que acontece, né? Ele tem as contas dele paga, né? O Red Bull Bragantino não está devendo, não tem dívidas altíssimas. As dívidas que tem são as dívidas controladas, dívidas ali acertadas que ele está pagando em dia. Mas é um clube que é o famoso não fede, não cheira, né? Quando você pensa que ele vai engrenar, ele cai. Então o Red Bull Bragantino aí monta ali um time mais ou menos ali legal, você pensa que vai, mas acaba não indo. Esperar, né? Tomara que melhore e tudo mais. O Boto, né, o dirigente do Flamengo, diz que só vai ficar mais esse ano, 2026, e que pretende voltar para a Europa. Então, o cara aí que renovou o Flamengo, trouxe uma visão nova para o Flamengo, só vai ficar até 2026, termina o contrato dele e ele volta para a Europa. Tá? Foi um bom trabalho, né, sendo bem sincero, fez um bom trabalho incrível, que eu acho que os demais clubes deveriam observar, deveriam ver, né, analisar, copiar muitas coisas, tá? Então eu acredito aí que foi uma boa aquisição para o Flamengo e espero aí que o Flamengo traga alguém ali também do mesmo calibre, até melhor, né? A gente sempre quer evoluir, não regredir, mas que o Flamengo traga alguém de um calibre alto para continuar com um bom trabalho, né? Falando em continuar no Flamengo, né, a renovação do Felipe Luiz continua travada, né, o clube e o técnico não chegaram ainda a um acordo. Segundo informações, aí são informações muito desencontradas, fica difícil a gente cravar, né, mas o clube fala que o técnico está pedindo um valor muito alto, o Felipe Luiz já fala que não, que pediu ali um valor dentro do que é esperado. O fato é que é o seguinte, né, e aqui falando como comentarista, né, eu já vi o Flamengo mandar técnico embora, renovar com técnico, trazer técnico mais caro, depois mandar embora, que não faz sentido. Vamos pegar os últimos técnicos que passaram pelo Flamengo, né? Então você tem, após a saída do Jorge Jesus, veio o Domenech, veio o Sampaoli, veio o Rogério Ceni, Tite, o Vitor Pereira, quem mais? O Dorival Júnior, né? Cara, e era assim, o técnico vinha, ganhava uns jogos, ganhava um torneio, era mandado embora. Aí vinha, ou não ganhava, mas fazia um bom, né? O Flamengo ficava ali na elite, mandava embora. Rogério Ceni, Dorival Júnior, foram caras que saíram ganhando título com o Flamengo. O Rogério Ceni ganhou o Brasileiro, o Dorival ganhou o Brasil, acho que é Libertadores, a Copa do Brasil, não tô lembrando. Eu sei que ele ganhou a Copa do Brasil. O Dorival Júnior é especialista em Copa do Brasil. E mandaram esse cara embora. E você tem um cara como Felipe Luiz que está começando agora, que ganhou o estadual, né, ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, classificou o Flamengo para o próximo Mundial, fez um bom Mundial, né, caiu para o Bayern de Munique, caiu na Copa do Brasil, né, mas o Palmeiras também caiu, os favoritos caíram na Copa do Brasil. Então, não sei, assim, eu não entendo assim, muito pouco dessa questão de técnico para o Flamengo. Se você for pensar na temporada 2026, que já vai ser uma temporada muito encavalada, muito assim em cima. Você já tem agora, já no começo de janeiro, o início do Paulista, você já tem no final de janeiro o início do Brasileiro, aí nisso tudo você tem Copa do Brasil, você tem as Copas, né, que é a Copa Nacional e a Copa Internacional, né, quem está disputando Libertadores, Sul-Americana.
pô, você mandar um técnico embora com esse intervalo de tempo tão curto para você montar um time, fazer uma boa pré-temporada, eu acho muito arriscado. A não ser, é claro, situações ali específicas, né? Como, por exemplo, o Abel Braga no Internacional, que veio, aceitou ser técnico só para tirar o time da zona de rebaixamento e se tornou diretor. Então, mas você vê o Botafogo, mandou embora o Ancelotti, o Fortaleza não, o Remo mandou também o seu técnico embora, contratou agora o Osório. Então, cara, tem coisas que não fazem sentido. Olhando a tabela, né, a tabela de jogos de 2026, você mandar um técnico agora é loucura. Esse técnico não vai ter tempo de montar um time, montar o elenco, fazer uma boa pré-temporada para ver quais são os jogadores que estão com bom físico, que não está com bom físico, que ele pode contar, que ele sabe que ele não vai poder contar. Então, não vai ter isso. Então, você já tem um técnico que conhece o elenco, monta o elenco já está acostumado com ele, já sabe como que é o estilo dele, o que ele espera de cada jogador. Aí você vai mandar o técnico, vai fazer esse entrave de renovação, seja por valor, seja porque ele está pedindo uma coisa. Cara, negocia. Chama o técnico e fala, Felipe Luiz, você está começando agora, legal, você ganhou um monte de coisa, mas você tem que lembrar que você é um técnico amador ainda. Tudo bem, você tem lá a sua experiência, ganhou tudo aqui, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai esperar o primeiro semestre, a gente observa como que vai ser o primeiro semestre. Se o primeiro semestre for legal, entrar dentro das expectativas, coloca lá assim, umas metas para conseguir. Você bateu essas metas? Legal, no segundo semestre a gente te dá essa bonificação que você está pedindo, seja qual for, não sei, tá? Aqui eu estou fazendo uma suposição. Mas, cara, você não pode mandar o técnico embora agora, é loucura, não faz sentido, entende? Então, para mim, eu acho que o Flamengo está pecando muito nesse entrave, desgasta o técnico, desgasta o elenco, porque o elenco fica naquela, vai ficar, não vai ficar, e aí, o que vai ser? Gera aquela ansiedade, gera aquela preocupação, vai vir um outro técnico, não vai vir. Então, para mim, eu acho que o Flamengo está indo atrás de jogador, mas a prioridade máxima era a renovação com o Felipe Luiz. Para mim, essa é a prioridade. Felipe Luiz, que foi mais como um quebra-galho e se tornou de fato o técnico, então já que ele mostrou o seu potencial, o seu valor, né, dê a chance para ele, claro, lembrando tudo ali, mas negociando, porque como eu disse, 2026, a temporada 2026 vai ser muito complicada para todos os clubes, tá? Todos, mesmo Flamengo e Palmeiras, que são os clubes com maior estrutura, maior poder aquisitivo ali para conseguir contratar jogador, renovar a posição, vai ser difícil porque o calendário está muito encavalado, está muito encravado, está muito ali em cima. Então é necessário sim pensar em tudo isso. Tá? O Flamengo está observando ainda alguns jogadores, está fazendo o Flamengo, que já avisou que o Michael e mais um outro que eu não lembro agora, não estou lembrado, que gente, é só uma droga para nós. Eu esqueci, mas o Michael e mais um jogador já foram informados que eles podem procurar outro clube, tá? Então provavelmente são mais 2 jogadores aí que vão sair. Não sei se eles têm espaço. O Michael estava na Arábia, né? Estava no Al Hilal, não recebeu propostas da Europa. Dificilmente eu acho que ele vá para a Europa, tá? Pode ser que ele volte para a Arábia, ele estava até bem no Al Hilal, ou ele vá para outro clube aqui do Brasil que tenha condições de pagar. Os times que têm condições de pagar ele é Palmeiras, Atlético Mineiro e só, por incrível que pareça. A não ser que ele aceite uma redução de salário, ele vá para outro clube. Mas são esses os clubes que hoje teriam condições de fazer essa contratação, tá? Bom, falei um pouco do Flamengo. Aproveitar o gancho Atlético Mineiro que recebeu sondagens do Santos pelo Rony. Então o Santos está ali em busca, entrou em contato com a staff do jogador, entrou em contato com o clube aceita negociar, já demonstrou que está disposto a negociar desde que pague o valor.
Então o Santos aí está em negociação com o Rony, muito que provavelmente, tá? É muito que provável que o Santos anuncie o Rony, tá bom? Então, isso. Aí, além da saída do Rony, tem a chegada do Renan Lodge no Atlético Mineiro. Falando do Santos, o Santos que está em busca aí do Rony, também está em contato com o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. O Cruzeiro abriu negociação, está disposto a negociar o Gabriel Barbosa. O jogador, apesar que num podcast falou que não, que cumprir contrato, claro, assim, o que ele disse, né, eu vou ser bem sincero aqui, foi politicagem, né, a famosa politicagem. Não, eu tenho contrato de 5 anos, eu vou cumprir meu contrato. É obrigação sua cumprir seu contrato, Gabriel Barbosa. Mas não é obrigação sua ficar no clube. Se o clube não quiser você, se o clube falar, olha, beleza, já deu, mas pode seguir vida. E o Santos oferecer a proposta, se o clube estiver disposto a te negociar, não te negociar, independente se você quiser ou não. Então, muito provável. Tem que. Meu único questionamento é: o Santos tem cacique para pagar todos esses caras? Porque o Rony não é barato, o salário não é baixo. O Gabriel Barbosa, o salário também não é baixo e também não é barato. Talvez esteja aí pensando na venda do Brasão para o Flamengo, mas vai pedir uma grana mais pesada. E com essa grana pagar esses 2 jogadores, né? Ou, né, não sei, o Santos novamente aí recorrer ao Neymar pai, Neymar filho, ver se eles entram com investidores, que é aquilo que eu falei, gente. Eu ainda acho, nada me tira de que o Neymar vai comprar o Santos, tá? Isso é minha visão, é a minha opinião. Posso estar errado? Posso estar redondamente errado, mas todas as indicações, né, todas as movimentações indicam que o Neymar está querendo comprar o Santos. Então ele veio para o Santos. O Neymar pai, que pagou reforma de CT, pagou algumas reformas ali dentro. A empresa Neymar comprou a marca Rei Pelé, que é a marca mais forte do Santos hoje. Então, assim, eu vejo ali as movimentações todas indicando, comendo ali pelas beiradas, sabe? Se o Santos tivesse caído, provavelmente em 2026 o Neymar já ia comprar. Por quê? Porque o valor do clube ia cair, ia despencar. Como ele manteve na Série A, mantém ali um valor, querendo ou não, o Santos tem o seu valor capital, tem o seu valor histórico. Claro que hoje, em questões de mercado, não é tão valioso assim, mas é um valor razoável, um valor alto. Então, provavelmente, o Neymar pai e o Neymar filho vão ali ir comprando as beiradas do Santos para embaratecer, né, deixá-lo mais barato, né, e para futuramente efetuar a compra do clube, né, para o Santos virar SAF. Tá bom? Falei de Corinthians. Palmeiras não tem. O Palmeiras está negociando o seu lateral esquerdo da base. Então vai negociar. Não tem muitas informações do Palmeiras, só assim, especulações, o Palmeiras especulando, está sondando. Então, sondagem eu não vou falar aqui, porque sondar. Eu posso vir aqui e falar que o Palmeiras está sondando o Messi, o Cristiano Ronaldo. Sondar qualquer um sonda, cara. Tem o cacique para pagar que é diferente, tá? Então, como é só sondagem, eu não vou soltar aqui informação aleatória. Beleza? Fluminense continua o Thiago Silva saiu do Fluminense, foi pro Porto. Thiago Silva, 41 anos. Foi uma perda, pegou os jogadores do Fluminense, falou que todos foram pegos de surpresa, ninguém estava esperando, né? O Fluminense também não estava esperando. A decisão do jogador, né? Acho que, querendo ou não, gente, o cara que joga na Europa vem para o Brasil de novo, é extremamente discrepante a diferença de tratamento, de torcida, de clube, o peso é totalmente diferente, tá, gente? Não que a torcida europeia não cobre, eles cobram, mas
é diferente, né? Os caras cobram ali em campo, não vai em rede social cobrar o jogador, não vai ameaçar a família de jogador igual é aqui, não vai quebrar carro em CT, sabe? Não tem, assim, tem. Vou falar que tem torcedor na Europa que faz isso. Só que lá, o que acontece? Se o cara faz isso, ele é banido do clube. O próprio clube bane, o próprio clube ajuda a polícia a identificar, o cara é preso, o cara... Entende? Então, assim, lá funciona. Aqui no Brasil, infelizmente, não funciona. A gente sabe que tem muito torcedor que ama o clube, que quer o melhor para o clube, mas a gente também sabe que tem muito torcedor que é arruaceiro, que só quer bagunça. Bom, vamos lá. Vamos falar agora do clube que está sendo manchete em todas as mídias, que é o São Paulo. Como se não bastasse, né, a questão do departamento médico, a caneta que não podia usar, né, o departamento médico que não se conversava, que não era a favor, a caneta ilegal, a venda do camarote, os áudios vazados. Tem mais coisa, gente. Tem mais coisa, cara. Como? Então, vamos lá. Né? Teve, né, como vocês estão vendo aí, teve a situação das BMWs, as 12 BMWs blindadas, que foi feito ali um acordo com a empresa de carro, de venda de carro, onde seria negociado os ingressos, né, de camarotes, e em compensação essa empresa daria ali 12 BMWs blindados, que seriam distribuídas ali dentro de São Paulo. Só o Casares ficou com 4, hein? Porra, nessas horas até eu queria estar no meio desse negócio. Ah, pensou, cara? Sem fazer nada, ganhar uma BMW blindada. Olha que beleza! Mas, além disso, tem áudios de conselheiros que desviaram saques da conta do São Paulo. 10 milhões aí, né, em valores. Esse valor pode ser maior, não foi divulgado ainda o valor exato, mas você já corre nas casas dos 10 milhões. E, gente, é aquilo que eu falei desde o início, né? É triste. Falando como torcedor agora, tá? Torcedor São Paulino, torço pro São Paulo, sempre falei para vocês desde o início. Aqui eu não tenho clubismo, aqui se meu clube for ruim eu vou descer a linha nesse clube, se o Corinthians for bom vou elogiar o Corinthians, o Palmeiras, quem quer que for, se fizer um bom trabalho será elogiado, se fizer um péssimo trabalho será criticado, que aqui eu não tô para passar a mão na cabeça de ninguém, não tô aqui para elogiar ninguém, eu tô aqui para falar de futebol, tô aqui para falar, para dar o meu comentário, a minha opinião como comentarista, como estudante de jornalismo que sou, tá? E assim, como torcedor, falando bem sério agora, eu acho que desde o final da gestão do Juvenal Juvencio, eu acho que é a primeira vez que eu, Franklin, falando aqui, eu falando para vocês, estou extremamente preocupado do São Paulo ser rebaixado no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Sim, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Por que eu estou falando isso? Eu postei aqui um short de quem serão os primeiros times que o São Paulo vai enfrentar. E são os times que o São Paulo perdeu no Brasileiro. O São Paulo não ganhou desses times, o São Paulo perdeu. É o Mirassol, é o Santos, é o Corinthians, é o Palmeiras. Eu acho que só tem 2 ou 3 times ali que o São Paulo jogou que o São Paulo pode ganhar. Pode ganhar, tá? Pode ganhar. Então, é preocupante a situação do São Paulo Futebol Clube. E o que, para mim, é mais preocupante primeiro, cadê o Casares? O cara sumiu. Você não vê postagem dele, você não vê ele no CT, você não vê ele dando entrevista. Ele só deu aquela notinha lá, sem vergonha, de nota oficial, estamos vendo, averiguando os causos, blá. Cara desapareceu do mapa, você não sabe onde ele está. O presidente do clube largou o clube de mão. Ele largou. Foi exatamente isso que aconteceu, gente.
o Júlio Casares abandonou o São Paulo no momento que o São Paulo mais precisa do seu presidente. Que era o momento dele agora falar o quê? Ir lá dar cara a tapa. Era o momento dele agora falar assim, não, ó, tá aqui aberto, estou abrindo todas as contas do São Paulo, estou abrindo aqui, a São Paulo é um livro aberto para investigação, para vir, para não sei o quê, papapá. Vamos investigar, vamos descobrir quem que tá aqui. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque ele tá no meio. Quem não deve, não teme, gente. Se o cara não deve, ele dá cara a tapa. Se o cara não tem nada a esconder, ele vai lá e fala, ó, tá aqui, ó. Porque se metade desses conselheiros tiver envolvido e for preso, a outra metade que não está envolvida não vai ficar brava com o cara, vai falar, pô, vamos erguer esse clube. Agora é a hora da gente fazer direito, agora é a hora da gente, pô, pegar firme. As cobras saiu, sabe? Os escorpião saiu. Então a situação é extremamente preocupante. Isso falando assim, da forma administrativa. A polícia só está começando, gente. Eu falava para meus colegas de serviço, falo com quem eu converso. Gente, isso é só a pontinha do iceberg. Se começar a ir mais fundo, vai achar muito mais. Escreve o que eu estou falando, escreve, ó. Hoje é dia 27 de dezembro de 2025. Escreve o que eu estou falando. Se a Polícia Federal investigar o São Paulo, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, seja lá quem for, se começar a abrir um inquérito e começar a cavucar as contas do São Paulo, contrato de jogador, contrato de patrocínio, contrato de locação, todos os contratos do São Paulo, todas as contratações, todas as contas bancárias, se começar a investigar, vai encontrar muita falcatrua. Escreve o que eu estou falando. Pode marcar aí, ó. Marca. Pode vir me cobrar depois. Pode vir me cobrar. Escreve o que eu estou falando. Se começar uma investigação a sério, vai descobrir muita coisa e o São Paulo vai ter muita gente linkando. Mas muita gente. Porque não é possível que um clube com a grandeza do São Paulo, um clube consideravelmente novo, vamos colocar assim, né? Se for comparar com os clubes de mais Flamengo, Corinthians, né, Palmeiras, São Paulo é um dos clubes mais novos. E mesmo sendo um clube novo, conquistou tudo que conquistou. Foi o primeiro clube a ser tricampeão da Libertadores, primeiro clube a ser tricampeão mundial. Um clube com menos de 100 anos. E um clube que até 20 anos atrás, até 20 anos atrás, o São Paulo era um clube referência em administração, referência em departamento médico, referência em estruturação de clube, contratação, desempenho. Times da Europa mandavam jogador para o Brasil, para o São Paulo, para vir se tratar no departamento médico do São Paulo. Clubes da Europa. Tá? E virou o que virou. Por que virou isso? Você pode me explicar? Uma coisa só desanda. Gente, isso eu falo. Toda empresa, vamos pensar agora em empresa. Uma empresa, ela só desanda, uma empresa que está indo bem, que está com faturamento bom, que tudo está funcionando, ela só desanda quando pessoas de dentro querem tirar proveito. Olha o que aconteceu com a Parmalat. A Parmalat era a top das tops de fornecedores de leite. O que aconteceu com ela? Faliu. A Parmalat faliu, gente. A marca Parmalat foi comprada por outra empresa. E por quê? Porque os caras queriam fazer o quê? Ganhar. Estavam colocando água no leite. É o que fizeram com São Paulo. Mudou, jogaram água. É meio tosco que eu vou falar assim, mas jogaram água no leite.
Um time um leite que era puro, que era de qualidade, que era o São Paulo. São Paulo era um time de alta qualidade, de primeira linha, por exemplo, virou uma porcaria. Hoje, se você for pegar, o São Paulo é um clube de terceira divisão, gente. Você São Paulino pode ficar puto da vida comigo, e eu respeito isso. É triste para mim dizer isso, mas o São Paulo é um time agora de terceira divisão. Administrativamente é isso. E vamos agora para o campo, que o campo é o maior espelho de como o administrativo do São Paulo é podre, é horrível. Lateral Mailton, veio do Chapecoense. Não foi utilizado. O que o São Paulo fez? Emprestou para Fortaleza. River Plate entregou o Galopo, trouxe Enzo Dias e o Dinamo. Cara, Dinamo é esforçado. Pô, legal, um jogador esforçado, mas não tem qualidade. Não tem qualidade nenhuma, toma um couro da bola. O Enzo Dias é um dos laterais esquerdos que já passou pelo São Paulo, é o melhorzinho. Mas lesão, toma cartão que nem idiota. É o São Paulo. O Oscar vai se aposentar. O São Paulo vai ter que negociar a dívida com ele. Por quê? Porque fez uma dívida milionária pro cara. O cara ganhava acho que quase 2 milhões por mês. Mas vamos trazer o Oscar. Jogador de 30 e poucos anos. Jogador que saiu do São Paulo, não pela porta da frente, mas pela porta dos fundos, processando o São Paulo. Quase que o São Paulo traz de volta Jandrei. Goleiro reserva com o maior salário do Campeonato Brasileiro. É a sorte que, graças a Deus, Juventude, obrigado, Juventude. O Juventude foi lá e pediu a extensão do empréstimo. E de brinde levou o Patrick Lanza, que também é outro lateral que ciscou e não rendeu. E olha como a situação do São Paulo tá boa. O São Paulo estava negociando com o Botafogo a troca. Ferrarese, o Rodriguinho e o Alan Franco. O São Paulo estava querendo Savarino, o Marlon e mais um jogador. Eu não lembro qual. Esses 3 jogadores falaram não. Falaram não querem ir para o São Paulo. Savarino está preferindo ir para o Corinthians, que está devendo, que não está pagando ninguém, mas ele prefere ir para o Corinthians do que ir para o São Paulo. Aí o São Paulo vai atrás de um goleiro, o Carlos Bruno, que ele é o goleiro da seleção do Paraguai. Estava no New York Red Bull. O New York não renovou com ele, ele vai vir para São Paulo, tem a família São Paulino. E ele veio para ser reserva do Rafael, cara. Reserva do Rafael. Devia ser o contrário, o cara é titular da seleção paraguaia. A seleção paraguaia não tá boa. Beleza, mas ele é titular da seleção, cara. Um jogador de seleção. Se ele for melhor que o Rafael, eu prefiro ele no gol. Então, aqui é outro dado interessante. Só nessa temporada, o São Paulo teve 468 lesões. Vou repetir. 468 lesões. Nos últimos anos, o São Paulo soma mais de 700 lesões. Cara, olha a loucura que é isso. Como que um clube com a estrutura que o São Paulo tem, 700 lesões, gente? E vem me falar que não, mas tá acontecendo isso agora. Cara, não tá acontecendo isso agora. Isso vem acontecendo há muito tempo. E eu vou falar para vocês, isso só vazou porque tem alguém por trás que quer tirar proveito. Tá? Escreve também o que eu tô falando.
Tem alguém por trás querendo tirar proveito da situação, querendo crescer dentro da situação. Então, torcedor São Paulino, fica de olho, porque o cara que começar assim a se crescer muito nessa situação, criticando muito, pode ter certeza que se ele não foi, mas ele é um dos envolvidos que começou a vazar tudo isso. E essas pessoas têm que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E eu vou falar o porquê. Para ser presidente, você tem que ser conselheiro, certo? Ele não viu que isso estava acontecendo? Desculpa. Cara, assim, gente, não entra na minha cabeça se eu sou membro de um conselho. Eu sou membro de um conselho. Tem reunião do conselho, aquelas reuniões extraordinárias e tudo mais. Eu tô vendo a situação do clube. Eu tô vendo o que o clube tá passando. E nessa reunião eu sou um dos que levanta e fala, meu, tá uma bosta isso daqui. Ô, gente, vão acordar. Pessoal, os tobogã de mosquito. Vamos lá. Gente, a gente precisa se erguer, a gente precisa movimentar. E aí, se tem esses caras, você vê que tem aquela movimentação do vamos ver, não, mas não é assim, tem que analisar. Cara, eu na mesma hora desconfiaria. Na mesma hora eu faria o quê? Começaria a investigar. Começaria a pegar a galera ali que é do meu grupo, que eu sei que querem o melhor, falar, gente, vamos começar a pegar informação. Tem coisa errada. Eu faria a minha própria investigação inicial ali dentro, pegaria algumas informações, conseguiria algumas coisas, manteria no processo. Denúncia. Agora tá um tempão. Aí agora como é? Não, vou me crescer. Pelo amor de Deus, cara. Pra cima de mim. Então, torcedor São Paulino, abra o olho. Se começar a aparecer gente aí crescendo com essa situação, criticando, falando, e enchendo a boca para falar que pode desconfiar, porque era um dos que estava em esquema, saiu do esquema para ganhar em cima. Mas escreve o que eu tô falando, cara, escreve. Eu já vi isso acontecer, gente. Já vi isso acontecer em outros lugares, eu já vi isso acontecer em empresa particular, empresa privada, né? Eu já vi isso acontecer. Então, prestem atenção, porque se agora você vê conselheiros se crescendo nessa situação toda, falando, descendo a lenha, criticando, pode ter certeza que se não foi ele foi uma das cabeças por trás de começar a vazar tudo isso daí para ele crescer em cima. Porque daí você vai ver que a torcida inteira é sempre assim, gente. O cara vai assim, começa a se engrandecer, automaticamente a gente como torcedor que quer o melhor pro clube fala, tá vendo? Esse cara aí tá falando, esse cara aí quer o melhor pro clube, esse cara tem que ser o presidente, esse cara... Tomem cuidado, porque esse cara vai ser só mais uma cobra disfarçada no meio ali para abocanhar e afundar o São Paulo. Tá? Preste atenção nisso que eu estou falando. Pode vir me cobrar depois. Pode vir, eu já falei. 27 de dezembro, é só a ponta do iceberg, gente. É só a pontinha. Tá? É muito mais fundo o negócio. O buraco é muito mais embaixo. Bom, falei muito do São Paulo, peço desculpas, né, aos demais torcedores. Falei um pouco dos outros clubes, passei mais por cima. Realmente as informações que veio assim, são informações não são relevantes, é muito boato, é muito...
conversinha, então eu prefiro não trazer. Trouxe realmente as informações que são verdadeiras, as informações que estão ali em pauta mesmo, que estão sendo discutidas. Eu acho que essas são as mais importantes, porque essas de fato vão ter uma finalização e não somente boato ou especulação. Bom, gente, torcedor São Paulino não tem paz, torcedor santista não tem paz, apesar que o santista ainda está ter fugido ali da zona de rebaixamento, mas o clube ali pelo menos está engrenando para melhorar. O torcedor do Corinthians também ali está feliz, né? Ganhou 2 títulos esse ano e fez uma excelente contratação para a gente. De novo, parabéns ao conselho do Corinthians de ir atrás do Marcelo Paz. Excelente contratação, cara, excelente. O cara fez um trabalho incrível no Fortaleza, incrível. Eu tenho certeza que se o Corinthians deixar esse cara trabalhar legal, ele vai fazer um trabalho extraordinário no Corinthians. Escreve o que eu estou falando. É o que eu falei, gente, aqui não é clubismo, aqui é comentário, aqui é opinião. Fez uma coisa boa, eu vou elogiar, não tem por que eu vir aqui e falar qualquer coisa contrária. Beleza? Bom, o vídeo foi esse, ficou um pouquinho longo, mas algumas coisas precisavam ser ditas. Provavelmente essa semana eu trago aí o raio-x da temporada 2025 e já comece também a temporada 2000 e comece a falar um pouco do raio-x dos clubes, tá? Vou pegar os principais clubes. E vai ter uma novidade no canal, tá, gente? Eu vou trazer aqui, eu tô conversando com... Vieram atrás de mim, gente, eu fiquei lisonjeado. Eu sou de Guarulhos, né? O pessoal aqui de Guarulhos, né, conhecendo meu trabalho, veio pedir para mim aqui colocar o sub-9, sub-8, sub-9 de Guarulhos. A garotada que tá vindo, então a gente vai acompanhar os torneios aí do sub-9 aqui de Guarulhos, vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Não sei ainda como que vai ser, eles pediram sobre narrações, comentários, então a gente está ainda negociando como vai ser, mas vai ser bem legal, a gente vai ser bem bacana, vai ser um novo atrativo para o canal e também, né, para a gente ver aí a nova geração de jogadores que vai vir acompanhar eles desde cedo. Isso vai ser bem legal. Beleza, gente? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para estar recebendo sempre a notificação de novo vídeo, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp. É bem legal para ajudar o canal, vamos ajudar o canal a crescer. A meta para terminar o ano, a gente está com 29 inscritos, 28, 29 inscritos. A meta para terminar o ano é de pelo menos 35 inscritos. Vamos tentar bater essa meta, gente? Meta pequena, pouca coisa, 35 inscritos, vamos tentar aí, que vai dar bom, gente, a gente vai conseguir. Beleza, gente? Muito obrigado para vocês ficarem até aqui. Fico por aqui, até a próxima, um abraço e fui!